trouxe para vocês, a Monja Myoden, eu ia falar Myoden, para falar um pouco sobre a linhagem dela do budismo e principalmente sobre o budismo e a relação com as mulheres em si. Vamos começar com Olá, então, meu nome é Monja Myoden, mas Meidei é socorro, né? Os monges para pedir socorro também, né? Mas dizer que é uma honra, né? A gente está podendo dialogar com tantas pessoas, né? A gente também fez uma prática, né? Acho que é importante que a gente saiba que a nossa linhagem é muito forte a questão da prática e iluminação. Não existe iluminação sem prática. Então a gente se conectar através das relações humanas, para nós, é a coisa mais importante, né? E é uma honra também estar aqui representando uma linhagem milenar, né, de mulheres e homens, né? A gente fala de mulheres e homens que nos trouxeram até aqui. Mas também é uma honra falar sobre o papel da mulher, né, em toda essa história que faz parte da história da humanidade. Então, eu estou à disposição de vocês. Bom, de forma geral, conte pra gente sobre o que é o budismo e não vou usar a palavra doutrina. O estilo zen, fica melhor assim. Isso. Na verdade, porque assim, o que acontece? O budismo ele pode ser colocado, né, pode ser vivenciado, vamos falar assim, como uma religião, como uma filosofia de vida, né, ou como um método, né, que é o que a gente tem dialogado hoje em dia, né? Porque nada pode ser imposto, ninguém tem o direito de nos impor nada, né? As coisas existem a partir, né, desse dentro fora, né, de dentro para fora. Então, o budismo, historicamente, né, nós temos Siddhartha, né, que é o príncipe, né, que resolve abandonar o palácio, né, ele adentra a floresta, passa 6 anos, né, conhecendo a si mesmo, né, e ele, inclusive hoje, vou ter que falar sobre isso. Hoje, 1º de dezembro, na nossa linhagem, é considerado a semana da iluminação dele. Então, do dia 1º ao dia 8, a gente fica homenageando, né, esse despertar. A gente também está falando um pouco sobre isso, porque o verbo despertar, né, ele tem a ver com esse acordar, né, esse wake up, né, com sair, né, dessa fantasia que muita gente cria, né, e viver a realidade como ela é, né? Então ele inicia essa semana, né? Ele fala: eu só levanto quando eu realmente despertar. E ele passa essa semana toda, né, passando por provações internas, né? Tem muita gente que fala que tem uma conexão com os 7 pecados capitais, mas no budismo não tem pecados, né? Existe uma analogia dos seus desequilíbrios, o que te faz sofrer e como você vai cessar esse sofrimento, né? Então, no 7º dia, né, no amanhecer desse 7º dia, ele desperta, né? Desperta para a vida como ela é, né? Desperta para ele mesmo, né? Para ele entender que ele é um ser humano comum, né? Mas que se entrega para essa vida da melhor forma possível, né? Porque ele também se entrega para todas as pessoas, né? E ele vai viver uma vida, essa vida que a gente fala, a vida monástica, né? Que na verdade ele começa como um andarilho, né? Ele vai viver de mendicância, né? E tem aí toda essa relação com a história, porque assim, o que eu estou fazendo uma síntese, né? Porque não tem como a gente falar da história do budismo em tão pouco tempo, né? Mas para a gente entender o que motivou esse príncipe a, entre aspas, largar tudo, né? O que motivou ele a largar tudo, inclusive a esposa dele, a Yasodhara, ela dá forças para ele, ela fala, vá, ele conversa com ela, ele fala, olha, eu estou sentindo isso, né? O que você acha? E ela alimenta isso nele, né? Nós temos uma outra mulher que é muito importante no caminho dele também, que é a Sujata. Ele está praticando com os ascetas, e isso vai ser antes dessa semana, né, do despertar. E ele tá trabalhando quase que uma automortificação, e ele percebe que ele está praticando errado. Então ele vai sair e vai falar assim, não, isso aqui está errado, eu estou praticando errado, eu preciso sair. Só que quando ele vai levantar, ele cai, ele está tão fraco que ele cai.
E tem uma menina, uma princesa, a Sujata. O pai dela, na verdade, assim, ele era o comandante de um vilarejo ali por perto. Seria hoje o equivalente a um delegado, alguém que cuida daquele vilarejo ali. E essa menina avista um homem caído, um mendigo. Se fosse hoje em dia, seria um mendigo desmaiado. E essa menina vai até ele e oferece uma tigela de comida para ele, e ele come. Os ascetas que estavam praticando com ele falam assim, olha, aceitou inclusive a ajuda de uma mulher. Não pode, né? Então, quer dizer, ele sabia que estava errado, e ele recebe a ajuda dessa menina. Essa menina, inclusive, percebe que ele não come de qualquer jeito. Ela fala, gente, ele é né, tem uma coisa nele. E ele fala assim, olha, eu tô melhor, né? Eu fico um pouco melhor. Fala, eu vou no vilarejo pedir mais ajuda. Ela fala assim, não, deixa eu te ajudar na sua prática. Porque ela percebe que se aquele homem despertasse, ele poderia ajudar muitas pessoas. Então é interessante a gente entender com que a gente faz isso, né? Então acho que tem essa coisa do coração mesmo, né? Da mulher que consegue compreender que um andarilho caído precisa de ajuda. E inclusive que ele precisa de ajuda para manter a prática dele. Então isso é interessante também. Então daí ele consegue se recompor fisicamente, né? Aí ele vai passar essa semana da iluminação e ele desperta. Como um desperto, ele entende que ele precisa praticar pro resto da vida. Então ele não é uma pessoa que se dissocia dos outros. Ele vai sempre trazendo a prática para a vida comum. Ah, mas ele ficou na floresta. Sim, ele ficou na floresta, inclusive porque ele começou a ter, hoje seria muitos seguidores. Né? Se ele tivesse um Instagram, né? Seria Shakyamuni-Buda, @ né? Não sei. Então, assim, ele começou a ter muitos seguidores, ainda nesse primeiro momento, homens. E a gente tem a mãe de leite dele, porque a mãe dele faleceu. Na semana que ele nasce, a mãe dele faleceu. E ele é cuidado por essa tia, né? A Mahaprajapati. Mahaprajapati percebe, quando ele volta para casa, agora desperto, né? E o pai dele queria que ele fosse o sucessor dele. E ele fala, eu não vou ser. Porque ele abdica de todo o poder dele. Muitas pessoas começam a perceber que ele está diferente, assim, que ele tem uma paz interior muito grande. E ele fala assim, gente, eu quero acessar isso. Por quê? O que é isso? E ele fala, olha, né, então abandonar o que for possível, né. Ele vai trabalhar com as 4 9 verdades e o nobre caminho óptimo, né. Então, por exemplo, existe um erro de tradução. Shakyamuni-Buda nunca falou que a vida é sofrimento. Ele falou que a sua vida, né, pode estar em desequilíbrio. E o que você pode fazer para trazer equilíbrio para a sua vida? É isso que nós temos que pensar. Se você fala, não quero saber de ficar com a verdade, não quero saber de ficar no caminho óbvio. Mas então, olha para a sua vida e perceba que tem algo que está te tirando do seu eixo. Naquela época, o carro era de boi, né, o búfalo. Então, o que acontece? Um carro desse tipo de búfalo, né, ou de boi, que está com o eixo fora, é difícil para quem está dirigindo e é difícil para o búfalo, inclusive. E o carro não anda. Então, essas são as nossas vidas. Então, quando a vida está em desequilíbrio, a gente não consegue. Né? Então, assim, a base fundamental, né, que é sentar para se conhecer. Ele sentou para se conhecer. Tem uma reportagem da BBC, inclusive, onde eles falam que possivelmente ele foi um dos maiores psicólogos do mundo. Porque ele sentou para se conhecer. Então, se conhecendo, ele é uma pessoa melhor. Porque a pessoa que se conhece, ela não está aí à deriva, né? Então, daí você sabe, quando você está tendo seus desequilíbrios, percebe e consegue voltar para o teu eixo. Ou, quiçá, não sair dele também, né? Ficar ali, né, no teu melhor jeito. Né? Porque também, hoje, com muitos estímulos, é legal a gente trazer essa história para a nossa existência aqui agora. Porque se o budismo trabalha o tempo todo, né, com sons, né, com respiração, com
mudras, né, são posições de mão, né, com esse sentar, com práticas que trazem a gente para o momento presente. Então a gente tem que falar sobre o budismo nos dias de hoje também. Por que que ele chegou até nós, inclusive? E como ele chegou até nós? Chegou porque milhões de pessoas praticaram, inclusive do modo correto. Assim como tem gente que praticou do modo incorreto também, né? Mas isso ficou visível, porque isso apareceu, né? E o que nós queremos hoje é revelar a nós mesmos. Não, eu não tenho às vezes como... Eu posso oferecer cerimônia para uma pessoa, a pessoa pode sempre vir sentar comigo, praticar comigo, ir para os nossos retiros, né? Mas nós, enquanto seres humanos que se encontram. E não porque a gente, inclusive, fez um voto, que não existe ninguém melhor que ninguém. Então, como eu não tenho ninguém acima de ninguém, ninguém abaixo de ninguém, eu também não me rebaixo, né? Inclusive, não somos iguais, nós somos todos semelhantes, porque não tem ninguém igual a ninguém, né? Nós estamos aqui para justamente perceber esses universos que nós somos, e aí a gente vai orbitando para deixar cada um universo do outro um pouco mais harmonioso. Mas por quê? Porque o meu universo está em harmonia. E aí eu não abalo o teu. Eu não fico te provocando. Né? A ideia, né? E a prática tem que ser essa. Você sente que há uma diferença, ou há uma diferença de fato entre os status da mulher antes e depois do budismo, por exemplo? Historicamente, existe um erro histórico, né? Shakyamuni Buda não queria ordenar mulheres, porque eu fiz uma análise pessoal sobre isso. Eu acho que ele pensou assim também, nossa, homem e mulher junto vai dar problema, né? Mas assim, ele tinha seria um secretário, né? Uma pessoa que está diretamente atendendo ele. Na nossa linhagem, essa função chama Disha. J-I-S-H, né, como japonês. Mas Ananda, ele percebe os anseios da mãe de leite dele, né, de Siddhartha, né, de Mahapajapati, porque ela pedia ordenação. Ela falava, me ordena, eu quero ser sua discípula, né, e tudo. Tanto que a gente fala que ela é uma das grandes mães do budismo. É considerada Sujata, que é a menina que salva ele, né? E Mahaprati, que seria a grande mãe do Dharma, da linhagem feminina, porque ela é que manteve firme esse pedido e ela não larga. E a Ananda fica falando, mas, mestre, não são todos os seres que têm natureza Buda? Aí ele, tá, Ananda, mas o que você está querendo com isso? Né? Ele falou assim, mas e as mulheres? Diz que ele percebe. Ele falou assim, eu estou errado. Então é sobre isso. Quando a gente fala sobre, sabe que está errado, pede perdão, vai lá, refaça a sua vida. Ele fez isso, ele ordena. Elas já chegam todas praticamente de cabeça raspada, pé sangrando, porque andavam muito, e elas queriam esse Dharma. Elas queriam ser monjas mesmo, né? E ela é Mahapajapati da Osho, Dai é grande, Osho é professora, é considerada a primeira monja histórica. Então, as linhagens hoje, femininas, né, de uma certa forma, não falamos mais patriarcas do Zen. Nós cortamos essa expressão. Nós falamos ancestrais do Dharma, para acabar, né, para não alimentar essa coisa do patriarcado. Né? Então, nós somos descendentes dessa linhagem. Né? E hoje, a gente honra todas essas grandes mulheres que vieram ao longo de milênios trazendo essa linhagem até nós. Mas o caminhar é junto, né? São homens e mulheres e homens que trouxeram essa prática para nós. Então, acho que o mais importante, né? Lógico que nós temos muita luta pela frente, porque de uma certa forma ou de outra, a mulher sempre foi negligenciada. Tá? Isso não é só na nossa linhagem. Tá? A mulher, em várias linhagens do budismo, foi negligenciada, historicamente é comprovado isso, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos traduzindo no Brasil um livro que chama The Hidden Lamp, que são as lamparinas escondidas, né? São 100 contos escritos por mulheres, e isso
durante um tempo, isso ficou apagado. Por isso que o livro chama As Lamparinas Escondidas. Né? Então, quer dizer, uma grande monja escreveu esse livro junto com um enorme grupo, se não me engano, o Zen Center de Los Angeles, traz isso. Eu vi uma palestra dela durante a pandemia e aqui no Brasil uma galera se juntou e falou assim, não, vamos traduzir esse livro para que mais pessoas no Brasil tenham acesso a esses contos também. Acho que é legal, depois a gente pode deixar o link para acessar esse livro aqui através do grupo de vocês, tá? E coloco à disposição. Então, eu acho que o papel nosso, né, no budismo hoje, e eu acho que assim como o feminismo, né, a gente nunca quer ser melhor que os homens, sabe? A gente quer a tranquilidade de existir, né? Então, no budismo a gente está fazendo a mesma coisa. Eu nunca penso assim, tal sensei, tal monge é muito melhor que tal monge. Não, a gente não está aqui para pensar isso, né? E não alimentar essa dualidade, que a palavra diálogo vem disso, da dualidade, dessa divisão, né? Quando a gente está realmente dentro dessa mente, né, que é amorosa, compassiva e observa a existência como ela é não dual, todos nós estamos incluídos nela, né? Então, a minha comunidade, por exemplo, nós somos, se a pessoa, né, se namora, menino namora menina, menino namora menino, menina namora menina, mulher namora mulher, né? Então, assim, nós temos que acolher, porque somos nós, humanos, sendo nós mesmos. A gente reforça muito uma fala que nós somos livres para ser quem somos, mas desde que seja através desse transbordamento, dessa compaixão que é ser e acolher. Né? A gente tem um bodhisattva que é chamado Kanzeon Kanon. Ele é tanto homem quanto mulher. Então, a gente reza toda manhã, todas as manhãs para ela, porque a gente fala sobre o seu manto de proteção. Nos acolha. E acolha todos os seres que estão precisando de ajuda. A imagem dela, ou dele, né, indiano, ela tem 1000 mãos. E em cada mão tem uma ferramenta. Porque ela e ele ouve os lamentos do mundo e te oferece uma ferramenta para você poder se curar. Entendeu? Então isso que é interessante. Trabalhar o budismo, as mulheres, né, quem somos nós, né, depois do budismo e tudo mais. Mas é assim, é observar a existência e trazer essa prática para as nossas vidas, sabendo que nós temos muito a melhorar. Como humanidade no geral. Né? Isso, como humanidade no geral. Né? E o mais importante é justamente isso. Se a gente olha e como que nós podemos ser cada vez mais humanos, nunca se esquecer disso. Né? Porque nessa condição que não somos, ninguém é melhor que ninguém, a gente fala, nossa, sério, isso me dá uma liberdade tão grande, porque eu sendo com qualquer pessoa. Eu estou sabendo que, assim, de uma certa forma, ao longo da história da humanidade, a gente está se fechando cada vez mais, né? Em caixas, em apartamentos, em conceitos, em preconceitos, né? Eu acho que a gente vai explodir. Quando você está livre para ser quem você é, e se todo mundo, de uma certa forma, é meu irmão e minha irmã, isso parece até mentira. Mas eu posso sentar com o cara que está dormindo na praça. Eu faço isso. Eu passei com meu cachorro às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Se eu vejo que tem uma arena dormindo, eu vou lá em casa, faço café e levo para ele. Não tinha um cara que não entendeu nada. Por que a senhora faz isso? Você deve ter fome, né? Não interessa se é um bêbado, se não bebeu. Eu não vou julgar. Inclusive, se eu perceber que ele bebeu, eu levo uma coca. Eu falo, que bom que ele vai tomar uma coca, né? Para curar a ressaca. E a minha mãe coloca docinho junto, e banana, e a gente faz um queijo quente e tudo. Porque se todo mundo fizesse isso, quando você aumenta a sua mesa, não tem fome no mundo. Não, eu estou empanturrado de comida. E o outro lá? Então a gente vai aumentando a mesa, né? E aí menos fome. E são fomes de outras coisas que nós temos que falar. Né? Não é só fome de comida, é fome de amor, fome de poder. Né? Como que a gente consegue diminuir essas fomes? Se conhecendo. Quanto mais você se conhece, menos fome você tem. A
Agora, mas eu fome de conhecimento. Não, eu adoro ler. Acho que a gente tem que ler, a gente tem que conhecer. Quanto mais a gente se conhece, isso é uma coisa que eu acho legal. Quanto mais os grandes professores e professoras do Dharma, né, a gente costuma falar assim, eles conhecem a si mesmos primeiro. Então, por isso que quando fala, não parece que ela está falando isso para mim. Não, porque ele está falando a partir do que ele também, do que ela também sofreu. E das necessidades humanas que são básicas entre nós. Nós temos necessidades que são nossas, né? Independente de sermos mulheres, mas que também contemplam os homens. Por exemplo, as emoções. Quando você fala para um homem que um homem não chora, você vai matar esse homem. Porque um homem chora, porque é um ser humano. Né? Então nós temos que parar com essas falas. Né? Nós estamos lá, quando a gente realmente olha, né, todos nós, enquanto humanidade, né, aí sim, nós vamos crescer todo mundo junto. Né? A resposta fica alegre, mas é assim mesmo. Mas tipo, vamos junto, gente, vamos embora. Né? É deixar o dual de lado e se conectar com o que é difícil. Não ficar num lugar de, nossa, né, eu sou fofinha e tal. Não, porque eu sou brava, inclusive, sou chata. Né? Mas assim, eu olhar para isso, então eu sei que eu sou chata, então eu preciso trabalhar melhor, deixar as coisas serem mais leves, porque eu me sinto mais leve, inclusive, as coisas vão se conduzindo de uma forma, eu percebo que talvez quanto mais espaço eu dou para as pessoas serem quem elas são, mais livres elas são para a gente estar junto, sabe? Isso que é interessante. Por isso que é importante se conhecer. Né? Se você sabe que você é chatinha, aí você fala, como é que eu faço para ser menos chatinha? Mas pra vez eu vou aceitar a dica depois. Bom, eu acho que ela já respondeu muitas outras perguntas que poderíamos ter, mas você falou sobre a questão de que teve o erro histórico, né? Que o Buda admitiu que cometeu. E aí você trouxe essa coisa de pensarmos enquanto humanidade, não só enquanto homem ou enquanto mulher. Então, na verdade, eu não sei se é exatamente correto dizer, mas então, o budismo, dentro de sua raiz, ele já está pegando mesmo se você falou semelhança, mas de certo modo, uma equidade, né, entre os seres. Inclusive, que nós viemos para cuidar, né? Então, por exemplo, se a gente vê uma pessoa vulnerável, você, a partir daquele momento, você é o cuidador dela, ou a cuidadora dela. Né? A mesma coisa seria com os animais. Não existe, não seria uma pirâmide, ela seria circular. Porque nós, então assim, se nós somos inteligentes o suficiente, se nós viemos com essa inteligência, nós possivelmente viemos para cuidar do planeta e não para destruir ele. Então, por isso que nessa dedicatória universal, né, que a gente fala, né, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Né? Todos os seres. A pulga, lá, o rato, né, o peixe, lá do fundo do mar, né, a baleia, o tigre. Né? Porque assim, essa cadeia alimentar ela tem a ver com os animais, mas nós deveríamos cuidar deles, em todos os sentidos. Se nós realmente tivéssemos entendido isso, você fala assim, mas não tem tempo, mas não tem jeito, não, tempo tem, jeito tem. Né? É porque de uma certa forma, eu por exemplo vi um cachorro sendo atropelado esses dias, mexeu muito comigo. Eu fiquei assim bem... Porque eu pensei na hora de me ver assim, nós estamos na era da velocidade do descuido. A gente não tem tempo para cuidar mais. E é o que eu mais ouço, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, nós estamos na era da velocidade do descuido. Né? Agora, é possível. Não é retroceder, pelo contrário. Isso seria a verdadeira evolução. Mas você tem um iPhone, tem um iPhone 6, né? Está no 10, no 15 já, mas assim. O nióbio, isso, aquilo e tal. Eu entendo isso, mas como que nós poderíamos fazer práticas que ajudassem o planeta
a ser menos degradado. Né? Nós poderíamos pensar em nível dos nossos resíduos, né? Porque tudo isso, a gente for levar para o lado do nosso corpo e mente, né? A gente poderia trabalhar isso também. Quanto menos resíduo em mim eu posso deixar das minhas relações, quanto menos, mentira a gente pode ser nas nossas relações, né? Eu até falo assim, por exemplo, você quer ver uma mentira que todo mundo faz? A pessoa passa por e fala assim, oi, tudo bem? Ela nem teve tempo de escutar se você estava bem. Eu, às vezes, até falo assim, talvez não perguntar. Só falo assim, oi, nossa, que bom te ver. Seria mais verdadeiro. Porque se você não tem tempo para me escutar, e às vezes eu não estou bem, e eu precisava falar com alguém, aí eu não tenho alguém para falar. Você se sente mais solitário. Ou aí você mente. Ah, tá tudo bem. Não tá ferrado lá atrás, tá, né? O seu mundo caiu, né? E é uma coisa que eu falo muito isso, né? Na questão da comunicação não violenta, né? Que é, por exemplo, quando você percebe que uma pessoa não está conseguindo, por exemplo, um colega de sala seu não está conseguindo fazer o trabalho, né? Está sempre chegando atrasado no grupo de estudo e tudo, as pessoas vão lá e falam, nossa, você viu? As pessoas têm até hoje elas têm um grupo que para falar de mal de uma pessoa da sala ou do grupo, né? Um grupo à parte, a pessoa não está lá, né? Então ninguém só quis saber, sabe? Talvez você vai ver a história da pessoa, sabe? O pai, a mãe, ou alguém da família, ou alguém que ela cuida está morrendo, essa pessoa não está nem dormindo direito, ela não está conseguindo ler, ela não está conseguindo estar aqui. E a gente, por isso que eu falo, a gente está tipo numa era da velocidade do descuido. Porque a gente vai falar assim, qual que é a fala? Ah, eu não tenho tempo para cuidar dela. De uma certa forma, eu acho que assim, não tem. Mas o que nós, enquanto humanidade, enquanto grupos, nós podemos fazer para olhar para aquela pessoa e falar assim, olha, eu não tenho tempo para cuidar de você, mas o que você está precisando de ajuda mesmo, né? Às vezes só de levar a pessoa no hospital, de levar a pessoa... Um dia desse, uma amiga minha queimou o braço, a única coisa que eu fiz, eu falei, olha, eu posso te levar no hospital. Eu peguei ela e fui no hospital. Porque ela não estava conseguindo dirigir, ela estava sem dinheiro para pegar um Uber. Né? Então, às vezes, são pequenas delicadezas que a gente pode fazer para cuidar de alguém, como oferecer um café da manhã, ou uma água que seja uma água filtrada. Uma pessoa que está na rua, água filtrada é ouro, tem hora. Né? Eu fiquei uma vez no retiro de rua, eu fiquei 5 dias sem escovar o dente. A hora que eu escovei o dente, assim, eu falei, gente, escovar o dente é da dignidade para uma pessoa. Né? Então, são pequenos atos. E eu acho que isso salva pessoas. Quando você dá dignidade para a pessoa, que seja, por exemplo, esse rapaz que eu fiz o café da manhã, eu levei uma camiseta limpa para ele. Eu falei, não, ele dormiu na rua, né? Talvez suou, tudo. Eu até perguntei para ele, eu falei, você está bem? Ele me olhou e falou assim, não, eu estou cansado, só por isso que eu dormi aqui. Realmente, ele parecia que estava muito cansado. Eu falei, então que você fique bem. Espero que tem 2 bananas aí e tal. Não quer dizer, não é porque eu sou boazinha, é porque é possível a gente fazer isso. E isso custa alguma coisa? Custa. Eu sei que tem gente que não tem nem o que comer. Então, mas se todo mundo fizesse pequenos gestos de gentileza, e às vezes é uma pessoa que está do teu lado, que não tem banana em casa para comer, que não tem água filtrada para beber. Então a gente pode, talvez, quando a gente tira esses véus dos nossos olhos, que é justamente isso, né? A palavra Buda vem da raiz Budi, que significa aquele ou aquela que compreendeu a profundidade da realidade da existência. Então ele consegue perceber quando alguém não está bem. O que eu posso fazer para te ajudar? Talvez às vezes até ficar em silêncio. Não. É só você dar a presença para a pessoa. Se eu não tenho nada para dar, talvez eu possa dar a minha presença. Eu fiz isso com um amigo meu que estava morrendo. Eu não podia fazer nada por ele. Eu ia lá no hospital, ficava do lado dele, levei meu livro de estudo e ficava lá. E ele entendeu. Ele estava com câncer deu um câncer na garganta e ele não podia falar. E eu falei para ele, ele falava pouco, eu falava assim, não, pode ir. Então aqui eu vou ficar em silêncio mesmo. E ele veio falecer em poucos dias, né? Mas então é um pouco isso, né? Se você pode dar presença, dê presença. Se você pode dar água, dê água. Se você pode dar uma prática, né, de yoga, uma massagem, um alongamento, é isso, né?
Nem tudo é sobre relações afetivas no sentido, eu vou ter um caso com você. Né? Eu quero cuidar, mas primeiro você precisa se fortalecer. E aí sim eu, entre aspas, né, defendo a meditação como um processo de fortalecimento interno. Porque Buda, quando ele sai do palácio, né, ele adentra a floresta, o que ele está fazendo? Ele está cuidando dele primeiro. Ele sabe que ele precisa se fortalecer para depois ele entender como que ele poderia ajudar as outras pessoas. Então isso é básico. Eu acho que respondeu todas, na verdade, mas, né? Sim. Curiosa, na verdade, mas aí eu já sei completamente do tema. Não, mas acho que é isso. Que a gente possa se reunir mais vezes também. Fico aberta para estar junto com vocês e convidar todos que possam no dojo, né, sentar com a gente. Mas não sentar para ser budista. Eu costumo até brincar uma coisa que é assim, Buda não fundou o budismo. O que aconteceu foi que, como ele conheceu a si mesmo e muitas pessoas viram isso, eles falaram assim, nossa, eu quero acessar isso. E ele deixou as pessoas acessarem. Porque os sutras, também não existia sutra. Sutras são palestras que ele dava e foram compilados, né? Depois da morte dele. Mas eram palestras. Tanto que, por exemplo, o Sutra do Coração, né? Ele está contando. Quando Kanzeon Bodhisattva praticava em profunda sabedoria completa, claramente observou o vazio dos 5 agregados. Né? Até está falando. Sharishri, ele está falando com uma pessoa. Né? Então, a gente vai entendendo, o budismo é muito letrado. Não, o sexto ancestral do Dharma era analfabeto. Ele entendeu o Dharma a partir, ele escutou um sutra e falou, opa, o que é isso aí? Aí ele pede, é antiga essa história, ele pede para adentrar um templo, adentra, o monge percebe que ele é uma pessoa, que alguma coisa estava mexendo muito ali. Né? Mas o mais importante que eu peço, eu acho, que é uma coisa que é o que eu faço, é como que a gente pode trazer essas práticas para a nossa vida comum. Sabe? E como que a gente pode ler um livro, estudando, fazendo nossos grupos de estudo, né, cortando uma cebola, né, convidando um amigo para tomar um café, né, e andando na rua, percebendo a vida como ela é e como que nós realmente podemos, né, olhar um para o outro de uma forma mais amorosa e compassiva. Acho que esse que é o ideal, sem demagogias, né, sem que isso seja, nossa, a monja falou, é muito difícil olhar para o outro com compaixão. Então talvez você esteja com um para olhar para você mesmo. Quando a gente está se conhecendo, a gente passa por esses processos, sabe? Você fala, nossa, está muito difícil, está muito difícil. Está muito difícil sentar. Mas você fala, não, eu vou mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho. E aí aquilo passa a ser fisiológico. E aí, sem apego e sem aversão, a gente passa a adquirir esse método como parte da nossa vida mesmo. Mas, só isso e tudo isso. Só isso e tudo isso, realmente. Então a gente te agradece a sua presença, nossa, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Eu espero que isso chegue para as outras pessoas e as toque também como chegou a me tocar. E agradeço também aos espectadores. E